Olha, Jones, as democracias, eu não vejo um risco iminente, não, tá? Eu acho que, principalmente aqui nos Estados Unidos, as instituições são mais resilientes, mais sólidas do que muita gente pensa, mas eu concordo com a premissa, né, de que todo mundo tem falado que as democracias liberais, ocidentais, correm perigo, mas apontam para o lado errado, né? Eles enxergam essa ameaça vindo da direita populista, que eles chamam de fascista e tudo mais. Enquanto que o real perigo, né, eu comecei minha resposta dizendo que elas não correm tanto perigo, mas o real perigo vem justamente de onde eles não estão apontando o dedo, ou até mesmo de onde está partindo essa denúncia toda, né, essa proliferação enorme de livros, alertas e tudo mais, que é exatamente daqueles que se dizem os representantes dessas democracias liberais, que é a elite cosmopolita, progressista, a mídia, né, a academia e o próprio establishment, né, o deep state. Então, esse tema é interessante e ele já surgiu em vários programas nossos, né, de uma forma ou outra, porque ele atravessa inúmeros assuntos distintos. Ele tem a ver, por exemplo, com aquela história do fenômeno da bolha, de uma elite cada vez mais fechada no seu próprio discurso e incapaz de perceber o que acontece fora da bolha, o que o povo está demandando, né? Então, por exemplo, essa turma da bolha fala de ideologia de gênero, fala de minorias, trata os Estados Unidos como se fosse uma nação dominada pelo racismo sistêmico, onde todo mundo fosse vítima e tudo mais, enquanto que na prática o povo está preocupado com emprego e com outras questões, né? E em nome dessa resistência ao suposto fascismo, né, é que vem um monte de atitudes que a gente enxerga aí, de graus distintos de radicalismo, que colocam em xeque as instituições. Então, eu vou dar alguns exemplos, alguns você já deu, né, que, por exemplo, Antifa, Black Lives Matter, que não tem nada a ver com combate ao racismo, né, é um grupo marxista radical, os fundadores deixam isso claro, eles querem derrubar o sistema, né? As antifas são grupos que se dizem antifascistas e adotam os métodos fascistas, né? Então, desde essa turma mais radical e revolucionária aqui que chama a atenção, porque é muito evidente o modus operandi, né? Derrubar estátuas de tudo e todos e por aí vai, até a própria turma que se diz mainstream, moderada, né? Na política e na mídia, ou os funcionários do governo, do Estado, né? Funcionários de Estado, o tal establishment e deep state. Então, eu já citei algumas vezes, mas volto a citar porque é pertinente para esse assunto, o livro da membro do board do Wall Street Journal, a Kimberly Strassel, Resistance at All Costs, ela mostra exatamente ali como, em nome desse combate ao suposto fascismo, esses funcionários do Estado, e aí envolve FBI, envolve um monte de coisa, né? Eles se sentem no direito de lançar mão de mecanismos ali, de instrumentos totalmente anti-republicanos e antidemocráticos para reverter no tapetão, né, aquilo que perderam nas urnas, porque eles enxergam. E se você aceita a premissa de que o Trump, e eu vou falar mais dos Estados Unidos, mas isso obviamente se aplica ao Brasil com o Bolsonaro, com o agravante das instituições serem muito mais frágeis no Brasil. Mas se você aceita a premissa de que o Trump é essa grande ameaça, para freá-lo, né, para impedir que o novo Hitler assuma de vez o controle, persiga minorias e instaure uma tirania terrível, o que você vai fazer? Você vai fazer o que tiver ao seu alcance, mesmo que ilegal, né? Então, o que ela mostra no livro, por exemplo, está culminando aí no Obama Gate, né, que é um tema pouco explorado no Brasil, e até mesmo aqui nos Estados Unidos, né? Então, a turma começou a perseguir conservadores, começou a tentar inviabilizar o governo do Trump, fazendo coisas, até aprovar um impeachment sem base, né? Isso é para dizer o mínimo, mas muitas outras coisas mais sutis que vem tentando, de alguma forma, impedir o governo de governar,
né? É basicamente disso que se trata. Então é algo muito grave e o mais importante para a gente ter em mente aqui com uma primeira fala de abertura, ô Jones, é que quando você aceita essa premissa e esses livros todos e tudo isso que a gente está vendo, esse clima, esse zeitgeist que vai sendo disseminado, né, pela mídia e tudo, de que estamos vivendo uma grande iminência de um golpe fascista por meio de governos de direita, né, que na verdade tem uma pegada nacional populista, mas está longe de ser totalitário. O perigo disso é que você aceita justamente os métodos fascistas para derrotar o suposto fascismo. Então eu vou dar um exemplo, né? Agora indo para o Brasil. Nós temos aí uma notícia de que o DEM está disposto a se unir, e eles estão tentando chamar de frente ampla, que remete também à resistência, né, ao regime militar e tudo. Eles estão dispostos a se unir ao PT e ao PSOL, que são partidos que defendem abertamente a ditadura cubana e a ditadura venezuelana, para impedir o ataque à democracia brasileira vindo do governo federal. Então, em nome desse fascismo imaginário, né, usando a expressão que o Fiuza mesmo cunhou, em nome do combate a esse fascismo imaginário, eles dão as mãos, aqueles que são considerados de direita no Brasil, na política, no espectro político brasileiro, eles dão as mãos a partidos que defendem abertamente tiranias, né, e que levaram o Brasil nessa direção, foram impedidos pelas instituições, pela mídia que seja, ainda que com viés de esquerda aí, pelo próprio impeachment da Dilma, né, eles estão dispostos a se unirem a essa turma nesse combate, né, nessa cruzada. E passar pano para o arbítrio do Supremo Tribunal Federal, que é outra grande ameaça concreta às nossas instituições e à democracia brasileira hoje, que vem da ditadura da toga, ditadura do judiciário, né, com inquéritos ilegais e tudo mais, que a gente já falou aqui algumas vezes também, e por aí vai. Então, é muito perigoso, porque eu estou acostumado a isso, morando há 5 anos aqui, né? A gente viu a imprensa fechando os olhos desde 2016, com a vitória do Trump, para todo tipo de retórica inflamada, de ato de vandalismo e tudo mais, se for em nome do combate ao Trump, né? Então, o grande perigo que eu vejo, Jones, é que se você aceitou a premissa de que existe essa grande ameaça totalitária e autoritária, e que ela vem dessa direita populista, que no fundo, o que é, na minha visão, tá? E aí eu faço a minha análise aqui para fechar. É uma tentativa desse establishment, que sempre teve uma inclinação à esquerda, inclusive a própria mídia, de manter o status quo, que é de uma hegemonia esquerdista. Então tudo aquilo que foge dessa hegemonia, que tinha ali aquela dança das tesouras, né? Você aceitava os democratas moderados como se fosse a direita, ou então os republicanos, que são republicanos em nome apenas e são quase democratas em essência, que tem um nome querido para eles, carinhoso para eles aqui, que é o RINO, né? Republican in name only. Então você aceita ali o Mitt Romney, você aceita ali o John McCain, porque eles, o Bush, e mesmo assim taxando eles de extrema direita, porque aí você criou um limite na janela de Overton que você aceita do jogo político, e aí você tolera o Bernie Sanders como a esquerda, e não como extrema esquerda, porque isso não existe. Não existe extrema esquerda para a mídia e para esse debate político. E aí você corta do jogo qualquer um à direita desses centro-esquerda ou centro-direita, esses mais moderados, né? Então esse era o jogo que vinha valendo há décadas. E quando chega alguém como Trump para quebrar isso, para furar essa bolha, para dar o dedo do meio a isso tudo, né, sem jogar esse joguinho, a turma não aceita e precisa jogar para o escanteio isso. Então vem com essa narrativa toda de ameaça fascista, democracia correndo perigo e tudo mais, sendo que por partirem dessa premissa, eles mesmos é que colocam em risco a democracia, e são muitas evidências para isso. As mais óbvias, que saltam aos olhos,
estamos vendo hoje, aí com derrubada de estátuas, com depredação em praça pública, com uma espécie de Brasil virando, os Estados Unidos virando o Brasil do PSOL, né? Quer dizer, nós pulamos a etapa do PSDB e mergulhamos direto na etapa do PSOL. O Partido Democrata hoje não é o PSDB, é o PSOL. Né? E isso tudo coloca em xeque a democracia americana, justamente porque a turma não aceita o resultado das urnas que deu a vitória de uma direita que não era aquela direita permitida, que de direita não tinha nada ou muito pouco.